E galera, para quem tá acompanhando aí as últimas notícias da WWE, sabe que a empresa planeja transformar Chad Gable em um dos maiores heels de toda a empresa, quando ele retornar de lesão muito em breve. Gable tá fora de ação desde o fim de maio por conta de uma lesão no manguito rotador, mas já voltou ao Performance Center, acelerando sua recuperação e se preparando para um retorno de grande impacto. Então, gente, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho com vocês o que a WWE está planejando fazer com Chad Gable no ano de 2026. E parece que no próximo ano os ventos vão estar totalmente ao seu favor. Mas antes, galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo para dar aquela moral marota aqui pra gente no nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. E galera, alguns planos para o retorno de Chad Gable acabaram sendo vazados na internet. E pra quem não lembra, antes de se lesionar, Chad Gable vinha atuando sob o personagem do lutador mascarado El Grande Americano. Foi usando essa persona que ele recebeu sua primeira luta na WrestleMania, derrotando Rey Fenix em abril. Com a ausência de Chad Gable, Ludwig Kaiser assumiu o papel de El Grande Americano, e tudo indica que a WWE vai transformar isso em parte da história quando o líder do American Made retornar. E a decisão de tornar a versão de Kaiser do personagem o Babyface durante o AAA Guerra de Titanes deve servir como um estopim para o retorno de Chad Gable e para sua ascensão como o principal heel da AAA. Uma atualização sobre os planos da WWE para Chad Gable foram reveladas recentemente. E como eu falei anteriormente para vocês, o El Grande Americano, o personagem que atualmente pertence a Ludwig Kaiser, virou um babyface. E isso tá acontecendo porque Chad Gable tá voltando e ele vai retornar como principal heel da promoção. E isso deve acontecer muito, mas muito em breve. Tanto como o Grande Americano vilão, quanto como Chad Gable. E pra quem não viu esse babyface turn aí de Ludwig Kaiser como El Grande Americano, isso aconteceu no show da AAA Guerra de Titanes, quando ele apertou a mão de Rey Mysterio após ser empurrado por Dominic Mysterio. E apesar de ter atuado como heel durante todo o tempo em que usou essa máscara, tudo indica que a WWE está se preparando para bucar uma rivalidade entre Kaiser e a versão do lutador interpretada por Chad Gable. Com isso, Chad Gable fará parte do elenco da AAA quando retornar, ao mesmo tempo em que seguirá como líder do American Made na WWE. Há muito tempo, os fãs pedem para que o lutador de 39 anos de idade receba um push realmente significativo, até porque todo mundo sabe que ele merece. Fora também que existe uma grande reclamação entre os fãs, porque ele ainda não conquistou um título individual desde o momento que ele entrou na WWE. Apenas títulos de Tag Team. Fora também que, na minha humilde opinião, Chad Gable deveria ser um dos favoritos a vencer o Money in the Bank desse ano. E galera, tudo indicava que a WWE realmente parecia interessada em impulsionar Chad Gable em 2024, quando ele ganhou bastante destaque como um dos principais heels do Raw. Ele esteve envolvido em um dos maiores ângulos da história da Brands quando os Wyatt Six estrearam, destruindo completamente a área dos bastidores. Nesse período, Chad Gable vinha se afastando do American Alpha, mas a empresa acabou desperdiçando uma rivalidade que tinha tudo para funcionar entre ele e Otis. Quando ele renovou seu contrato com a empresa, Triple H afirmou que queria mantê-lo na WWE para sempre. E eu falo com vocês que esse ano novo dá à empresa uma chance de adotar uma abordagem criativa renovada, algo que tinha sido bastante criticado ao longo de 2025. Com isso, Chad Gable deve ser um dos nomes a receber um push significativo, e colocá-lo como vencedor da maleta do Money in the Bank pode ser a maneira perfeita de fazer isso. Todo mundo sabe que Chad Gable já provou que tem carisma de sobra, além de ser um excelente lutador dentro do ringue, lembrando bastante uma versão mais jovem de Kurt Angle. E fora também porque torna surpreendente o quanto a WWE demorou para posicioná-lo como um nome realmente importante, e o seu lado cômico seria mais do que perfeito para provocar alguns cash-ins falsos e criar rivalidades divertidas e intensas com lutadores como CM Punk
ou talvez até com Cody Rhodes. Então eu espero do fundo do meu coração, galera, que 2026 seja o ano que Chad Gable brilhe de verdade. Até porque todo mundo sabe que ele é bom demais para apenas ficar no mid-card da empresa. Mas agora, galera, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham aí desses planos da WWE para dar um grande push a Chad Gable em 2026? Você concorda ou você discorda disso? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas então, galera, também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!